Muito bem, meus amados e amadas, estamos aqui novamente, mais uma semana, não é? Se passou e vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus, que nos alegra, nos anima, sabe? É muito especial. Abra sua Bíblia em Lucas 18, o mesmo capítulo da semana passada, que nós vamos continuar com uma outra parte do texto desse capítulo agora. Você vai abrindo aí e eu vou dar aqui desejando a você a paz e a graça do Senhor, na esperança e na certeza de que você está indo bem, de que as minhas orações por você continuam fazendo a diferença, que você continua bem, de saúde, principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo de pandemia. E que se as coisas não estão bem, fique tranquilo, porque o final das coisas é o que interessa. Então lá no final nós vamos ver que tudo correu bem e que nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Eu espero realmente te encontrar bem neste momento aqui que vamos nos ver através do vídeo. Então lá em Lucas 18, nós tínhamos lido até o verso 17. Na semana passada. E hoje nós vamos ler a partir do 18, mas vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, ilumina-nos, Senhor. Dá-nos o entendimento da Tua palavra, para que a Tua salvação seja uma verdade em nossa vida. Para que quando Tu voltar nas nuvens dos céus, nós sejamos encontrados entre aqueles que Te aguardam. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler aqui a partir do verso 18, que diz assim, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Verso 20, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Estamos no verso 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Jesus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos parar aqui pelo verso 27. Aqui não é uma parábola, aqui é uma situação que ocorre literalmente. Diz que um homem de posição, lá no final do verso 23, a gente sabe que ele era um homem riquíssimo, e eu acrescento para vocês que pela avaliação dos evangelhos e dos historiadores, ele era um líder da sinagoga, ou seja, sinagoga é o que hoje a gente chama de igreja, né? Sem fazer assim comparações, é só para poder você entender o que a gente chama de igreja hoje, vamos dizer assim. Ele era um líder ali na sinagoga, era um homem importante e era um homem muito rico, muito rico. E esse homem se joga aos pés de Jesus, no outro evangelho fala assim, e pergunta a Jesus o que ele precisa fazer, isso está no final do verso 18, para herdar
a vida eterna. E aí Jesus responde, ali no verso 20, falando sobre uma parte dos 10 mandamentos. A parte em que a gente costuma dizer que é a parte vertical. Os primeiros 4 mandamentos, eles têm a ver com o relacionamento entre o homem e Deus. E do 5º mandamento para baixo, é o relacionamento entre o homem e o seu próximo. Então, o relacionamento vertical, homem e Deus, e o relacionamento horizontal, homem e homem, o ser humano, homem com seu ser humano, com o seu próximo, do verso do mandamento 5 para baixo. E Jesus cita do 5º mandamento para baixo ali, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não está nem na ordem de Êxodo 20, mas são esses mandamentos aqui. E aí o jovem responde lá no verso 21, dizendo que tudo isso ele tem observado desde a minha juventude. Ora, então peraí, Jesus diz, ele faz uma pergunta a Jesus, perguntando sobre como herdar a vida eterna. Jesus responde dizendo que ele deveria guardar os mandamentos. E ele responde dizendo que faz isso desde a sua juventude. Logo, ele está salvo. Não é esse o raciocínio? Parece que o texto está querendo dizer isso. Parece, só parece. É porque a gente precisa entender a forma como Jesus lida com esses líderes religiosos da sua época. Em especial, esses fariseus, esses doutores da lei, eles tinham uma ideia de que eles poderiam ser salvos pelas coisas que eles faziam, pelas suas próprias obras. Lembra de semana passada, quando nós lemos a parábola do fariseu e publicano? Olha só, lá no verso 11 desse capítulo 18 de Lucas, lembra das palavras do fariseu orando? Diz assim, verso 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A salvação pelos méritos próprios. É o que Jesus vai fazer aqui com esse jovem rico, esse oficial da sinagoga, o líder religioso, de uma grande posição e muito rico. Jesus vai fazer aqui o que ele fez lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 ao capítulo 7, mas em especial na parte do capítulo 5, em que ele, lá no final, no verso 48, depois de falar sobre vários mandamentos, ele fala assim, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, ou como Deus é perfeito. Naqueles textos lá de Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus dá ele mostra o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido do que é guardar a lei. Não é isso que esses homens aqui imaginavam. Nós precisamos fazer um sermão sobre esse capítulo 5, para você entender um pouquinho melhor como Jesus vai tratando aquilo ali. O fato é que Jesus coloca a lei dentro do seu verdadeiro significado. E para a lei ter significado, ela precisa estar dentro de um princípio importantíssimo, porque dele depende toda a lei: o amor. Todos os mandamentos, toda a lei, toda a Torá, tudo depende desse princípio que é o amor. Os mandamentos de relacionamento com Deus e os mandamentos de relacionamento com o próximo são cumprimento
do princípio do amor. Esses homens não guardavam a lei com esse princípio. Eles aguardavam por uma obrigatoriedade, por um costume, por entender que isto os diferenciava das outras pessoas, para que eles obtivessem favorecimento diante de Deus, para que eles fossem salvos, como é o que Jesus está querendo dizer aqui. Olha que ele pergunta sobre o que fazer para ser salvo, e Jesus fala: guarde os mandamentos. Ele diz: eu guardo desde pequeno. Mas o texto nos mostra que ele está perdido, completamente perdido. Veja que nós vamos ver aqui, no verso 22, Jesus respondendo a ele, quando ele disse que guardava desde a juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Verso 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Queridos, aqui Jesus está falando assim, vem e segue-me. Mas antes de vir e me seguir, abra mão daquilo que é muito mais importante para você do que para Deus. Aqui, Jesus está dizendo que esse homem não cumpria o segundo mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Um mandamento vertical de relacionamento com Deus. O dinheiro, as riquezas, os bens, as propriedades eram o Deus desse homem. E se esse homem não amava a Deus, ele também não iria amar o próximo. Aliás, tem um texto bíblico que diz que se você não ama o próximo que você vê, você não amará a Deus a quem você não vê. E quando Jesus citou os mandamentos que têm a ver com o relacionamento dele para com seu próximo. E quando Jesus diz para ele ir lá e vender e entregar tudo aos pobres, fica claro de que ele não amava verdadeiramente o seu próximo. Não amava. O que ele amava mais do que tudo eram as riquezas. Sabe, queridos, Jesus aqui vai quebrar esse princípio que esses homens tinham naquela época, de que o mandamento por si só o salva. Não é isso que salva. Porque se o mandamento não estiver dentro do princípio mais importante, que é o amor, ele é vão. Ele não tem significado para Deus. Deus não leva em consideração a pessoa que faz assim. É importante nós entendermos isso, porque Jesus aqui não está criando uma ideia de perfeição para agradar a Deus através da guarda dos mandamentos. É por isso que lá no capítulo 5 de Mateus, lá onde diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, nós precisamos entender o significado desse texto. E ele é muito importante. O fato é que a vida desse homem estava fundamentada no dinheiro, não era em Deus. Por essa ação, essa revelação, Jesus demonstrou claramente que não está estabelecido a salvação através das obras ou dos mandamentos. Não é isso que Jesus está fazendo aqui. Se você guardar os mandamentos, você será salvo. Jesus está exatamente quebrando essa ideia, porque guardar mandamentos no princípio que eles realmente foi criado por Deus, que é o princípio do amor, é uma consequência de estar salvo em Cristo Jesus, em saber que a sua salvação
é única e exclusivamente pela graça, é um dom divino, é um ato de Deus. E aí guardar o mandamento vai ter que haver com você se tornar cada vez mais parecido com Deus, mais igual a Ele, ou seja, você ama incondicionalmente, você é misericordioso, porque o texto paralelo lá de Mateus 5,48, que fala sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, é o de Lucas 6,32, que fala sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Lá nas inscrições paulinas, Paulo já usa o termo amadurecidos para se referir a essa perfeição, a essa forma de perfeição, porque o amadurecimento exige relacionamento com Cristo e esse relacionamento faz com que você seja mais semelhante a Ele. Então você ama como Deus ama, ou pelo menos você se aproxima disso. Porque a ideia de perfeição, ela só será completa quando nós formos transformados, glorificados, para vivermos para sempre com Cristo. Então aqui, essa ideia de legalismo, de perfeccionismo, de impecabilidade, não tem nada a ver com o texto aqui. Jesus não está trazendo a coisa para esse ponto. É importante a gente entender que lá no Sermão do Monte, Jesus desmonta esse legalismo farisaico, como está desmontando aqui nesse texto. Ainda que Jesus exalte a lei. Até porque ele mesmo disse, eu não vim para acabar com a lei, para, fazer a lei sem sentido. Muito pelo contrário, ele diz, eu vim para cumpri-la. Então ele realmente exalta a lei, mas no seu sentido exato. Então aqui precisamos entender o contexto de Cristo, de como Cristo aborda a lei no Sermão do Monte, que vai se refletir aqui nesse texto, e termina parte da citação de várias dessas leis como sede perfeitos. O verbo teleios, como traduzido lá em Lucas 6,36, tem essa ideia de misericordioso, de amadurecimento, de pacificação. Esse verbo pode ser traduzido de várias formas, não necessariamente com uma ideia de perfeccionismo, como poderíamos entender aqui, quando Jesus diz, guarde os mandamentos. Então você teria que ser impecável, perfeito, para que você pudesse ser salvo. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas tem algo importante aqui que eu queria chamar a sua atenção. Jesus aqui faz um chamado. Lá no verso 22, Jesus diz para ele, lá no final do verso 22, depois vem e segue-me. E eu queria deixar claro para você aqui o seguinte: para ser um cristão é preciso aceitar o chamado. Jesus chama, mas Jesus não chama para você continuar sendo quem você é, como você age. Jesus chama para que você agora ande na perfeição dele, naquilo que a gente acabou de falar anteriormente. No sede perfeitos como seu Pai é perfeito. Chama para que você seja misericordioso, para que você seja pacificador, para que você seja amadurecido no amor e na lei, porque a lei é amor, para que você ande no cumprimento dessa lei, justamente porque você é amado, salvo, e agora você faz da mesma forma para com Deus e para com seu próximo. Então, é o que a palavra de Deus fala nos frutos do arrependimento. Eu já fiz um sermão sobre isso, posso fazer qualquer outro dia desse, para que você viva em novidade de vida. O velho homem fica para trás, agora é o novo homem. Paulo usa essa expressão. Paulo usa essa questão do perfeito como amadurecido.
para que você vá crescendo dia a dia, para que você aprenda, para que você se enobreça, se santifique. Sabe, o chamado de Jesus, assim como exigiu desse homem, que ele se livrasse da riqueza, porque ali a riqueza era a perdição dele. O problema em si não está na riqueza, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, um pouco mais abaixo, mas em si, de como a riqueza influencia na sua vida, como o dinheiro influencia na sua vida, a ponto de, como nesse caso desse jovem rico, desse homem importante e rico, um riquíssimo, a riqueza tê-lo afastado de Deus. Ele preferiu a riqueza do que a Deus, lá no verso 23. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O Deus dele eram as coisas. Aí eu pergunto para você, Jesus faz um chamado para você também, mas o que impede você de aceitar o chamado e seguir a Jesus? O que, como no caso dele era a riqueza, impede você? Será que você volta triste, se vira para Jesus, vai embora triste por causa de algo ou de alguém? De qualquer coisa desse mundo? O que é que faz isso com você? Será que vai valer a pena mesmo? Esse homem começou preocupado em obter a vida eterna e saiu dali certo de que não estava nela. Eu espero que não aconteça isso com você. Eu espero que você reflita naquilo que Jesus, ao te chamar, pede você para abrir mão na sua vida, para você se livrar disso. Faça o mais rápido possível, para que você sinta que a vida eterna faz parte da sua vida. A partir do verso 24, Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui é uma hipérbole, né? O judeu tinha esse costume, Jesus, como bom judeu também, de causar um impacto. E aí aqui Jesus está exagerando, né? Dizendo que um camelo vai passar lá no buraquinho de uma agulha. Mas é curioso que aqui Jesus também quebra um preconceito, algo muito errado que existia na mente daquelas pessoas. O discípulo fala assim, lá no verso 26, e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe por que eles falam isso aqui? Porque a concepção deles na época era que se uma pessoa era muito rica, muito abençoada, é porque Deus estava presente na vida dela, é porque ela realmente era uma pessoa que andava nos caminhos de Deus, né? Era guardadora dos mandamentos. Eles tinham essa falsa ideia. E os pobres, coitados, os miseráveis, aqueles que não tinham nada, esses eram pecadores terríveis. Não é isso, nunca foi isso. Aquele homem era rico por consequência das escolhas que ele fez na vida dele, do quanto ele se projetou, do quanto ele se dedicou para ser rico, ou por questões de herança, etc, etc. Mas isso não tem nada a ver com a questão de Deus realmente concordar com a vida dele e Deus está abençoando a vida dele por causa disso. Não, nós vemos aqui, inclusive, que ele era um falso guardador da lei, ainda que o fizesse como foi ensinado e como ele entendeu desde pequeno. Então as riquezas dele não eram porque Deus estava feliz com ele ser um guardador da lei e por isso ele era muito abençoado. E o pobre, coitado, é porque não é guardador da lei, é porque é um pecador terrível. Não. Mas como eles tinham essa ideia, quando Jesus fala que a dificuldade de um rico entrar no céu
e compara a entrar um camelo no buraco da agulha, esses homens aqui se desesperam, porque eles falam assim, se para eles é difícil, imagina para nós que não somos abençoados como eles. Poxa, então eles dizem, quem poderá ser salvo? Aí Jesus coloca as coisas nos seus devidos lugares lá no verso 27. Mas Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Querido, de quem é a salvação? De quem é? De quem é a salvação? Olha para mim. A salvação só é possível porque Deus realiza o impossível. É Ele quem te salva. É Ele que providencia tudo para a sua salvação. Aí quando você sente isso, o seu coração se enche de tanta gratidão, de tanto amor por Ele, que agora você se relaciona com Ele, o amando e amando o seu próximo. E isso implicará naturalmente na guarda dos mandamentos, que tem a ver com amar a Deus e amar ao próximo. Aí a salvação chegou até você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus guie a tua vida, que você tome a decisão de abandonar aquilo que impede você de seguir a Jesus e você tome uma decisão ao lado dele e entregue sua vida a Ele, o seu Deus, o seu Salvador. Oremos. Maravilhoso Deus, salva, Senhor. Salva, que haja decisão na vida daqueles que vão assistir esse vídeo. Que eles tomem a decisão de entregar a sua vida a Deus, largando aquilo que os impede de seguir em frente contigo. Que eles saibam que esse mundo aqui é passageiro, os anos que se vive aqui não são nada comparado com aquilo que tu tem preparado para eles na vida eterna. Os abençoe, os guarde e os proteja, em nome de Jesus. Amém.